Olá, eu me chamo Jean Carlos Miranda, sou professor do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra da Universidade Federal Fluminense e vou falar um pouco sobre ludicidade no ensino de zoologia. A zoologia é uma disciplina fascinante. Ela desperta o interesse por tratar de um grupo relacionado ao cotidiano das pessoas. Contudo, o ensino de zoologia apresenta, muito frequentemente, um caráter enfadonho e desestimulante. E isso é reflexo da forma como geralmente a disciplina é abordada, centrada na transmissão de informações, tendo como principal estratégia o uso do livro didático. Há, portanto, uma série de problemas associados ao ensino de zoologia. A gente pode elencar alguns, por exemplo, o tempo reduzido para planejamento e execução de atividades em sala de aula. Todos nós sabemos que ciências e biologia são disciplinas que têm uma carga horária reduzida na grade das turmas, né? E, associado a isso, nós temos professores com uma jornada muito árdua de trabalho, uma carga horária excessiva de trabalho. Não é incomum professores que atuam em 3, 4, 5 ou mais escolas, de forma que esses professores não têm um tempo adequado para planejar, para executar atividades diferenciadas em sala de aula. Além disso, a gente pode dizer que a formação deficiente do professor é um outro problema, né? Muitos de nós não recebemos formação na universidade que nos possibilitasse a trabalhar, a desenvolver ferramentas, recursos didáticos diferenciados para que a gente pudesse aplicar em nossas turmas, né? Além disso, a gente pode dizer também que a falta de recursos didáticos alternativos é um outro problema. A gente tem que a principal ferramenta utilizada nas salas de aula é o livro didático, né? Então, a gente tem uma escassez de recursos didáticos alternativos que fujam daquele padrão de aula expositiva, né? Aquela aula tradicional. Então, há uma necessidade que é de se buscar, de desenvolver e utilizar novas ferramentas diferenciadas que promovam o aprendizado, nos quais o aluno sinta prazer em participar e realizar as atividades propostas. Nesse sentido, as atividades lúdicas, como os jogos didáticos, são excelentes alternativas para melhorar o desempenho dos alunos, uma vez que essas atividades fomentam a construção, a consolidação do conhecimento, e elas também preenchem lacunas no processo ensino-aprendizagem. Além disso, essas atividades elas modificam a rotina da sala de aula, elas despertam o interesse, a curiosidade, a criatividade dos alunos e promovem motivação e o envolvimento desse aluno. E se tratando dos jogos, né, a gente tem que... O jogo é um fenômeno antropológico. Ele é uma constante, ele é presente em todas as civilizações. Ele esteve unindo a cultura dos povos, a sua história, a arte, a literatura, os costumes, a guerra. O jogo serviu de vínculo entre os povos e ele é um facilitador entre os seres humanos. E se a gente analisa a história da humanidade, a gente vai encontrar o jogo presente em várias dessas civilizações. Quando a gente pensa na Roma Antiga, os jogos tinham um aspecto religioso. Eles eram uma forma de homenagear os deuses por meio do esforço dos atletas. Então, a gente tem as lutas entre os gladiadores, as corridas de bigas. Quando a gente pensa em Grécia Antiga, esses jogos estão presentes na forma de lutas, de combates, manifestações teatrais, e também tinham um aspecto religioso. Quando a gente vem para a América, a gente tem os astecas e os maias, onde, nessas culturas, os jogos eles têm um caráter de rituais de sacrifício. Eles assumiam uma importante função social.
pois por meio deles era possível se conhecer a vontade dos deuses, era possível recriar situações de competição da vida, era possível conectar-se com o ritmo cósmico do universo. Esses jogos, né, o jogo de bola mesoamericano, era um jogo que podia durar dias, terminando quase sempre com um sacrifício do capitão ou de toda a equipe. Para se ter uma ideia da importância desses jogos para essas culturas, há, no México, cerca de 1.500 campos de jogo de bola mesoamericano, que evidencia a importância dessa atividade entre as culturas dessa região. Esse jogo era jogado em equipes, né, que variavam em número de jogadores, autores que falam em equipes com 2, com 5, até 7 jogadores. Esses jogadores utilizavam uma bola de borracha endurecida, de cerca de 20, 30 centímetros de diâmetro, e que pesava entre 1,5 kg até 4 quilos. E o objetivo era passar a bola por esses anéis que ficavam nos muros laterais desses campos. E os jogadores faziam isso utilizando os braços, ombro, cabeça, e como a bola era bastante pesada, eram comuns os acidentes, eram comuns as fraturas, e havia casos de morte, inclusive. Então, os jogos eles são considerados por alguns autores como uma das principais bases da civilização. Eles atuam como recursos que facilitam a comunicação, as relações interpessoais e também o processo de ensino-aprendizagem. Eles são importantes nesse processo porque eles desenvolvem competências de contexto formativo, ou seja, comunicação, relação interpessoal, liderança e trabalho em equipe, e também atuam no desenvolvimento afetivo, motor, cognitivo, social e moral, além, é claro, de ter um importante papel na aquisição de conhecimento. Então, esses jogos didáticos, eles são ferramentas apropriadas para a aprendizagem, uma vez que eles aumentam o interesse do aluno, estimulam a criatividade desse aluno, de maneira que eles desenvolvam níveis diferentes de experiência pessoal e social, de forma, então, a contribuir para a construção da autoconfiança desses alunos. E eles permitem que o aluno tenha um papel mais ativo no processo ensino-aprendizagem. O aluno sai daquela posição de agente passivo, de só receber o conhecimento, receber a informação. O aluno passa a ter um papel mais ativo na produção, na disseminação dessa informação, desse conhecimento. E os jogos didáticos também são importantes atividades de divulgação científica. E aí, falando sobre o nosso grupo de pesquisa, né, o grupo de pesquisa em ensino de ciências naturais, o Ensina, dentre as atividades que a gente desenvolve no grupo, a gente trabalha com desenvolvimento, produção, avaliação, validação de jogos didáticos. Então, ao longo dos últimos 7, 8 anos, nós conseguimos montar um acervo com 30 jogos didáticos. Desses 30, 6 tratam especificamente da zoologia. E são alguns desses jogos que eu vou trazer para vocês agora. O primeiro jogo é o jogo Desafio Ciências Animais. Na verdade, esse jogo ele faz parte de uma série que a gente pensou em criar, chamada Desafio Ciências. É uma série de jogos que foram baseados no jogo Quest, no jogo comercial Quest, um jogo da Grow. Então, nós primeiro produzimos o Desafio Ciências, que é um jogo que trata de temas das ciências naturais, temas bem gerais. Depois nós criamos o Desafio Ciências Animais, o Desafio Ciências Botânica e o Desafio Ciências Sistemas do Corpo Humano. O Desafio Ciências Animais ele tem o objetivo de tratar de forma lúdica e dinâmica temas relacionados à zoologia. O kit dele é composto por um tabuleiro. Nós temos 72 cartas comuns, cada uma com uma questão. 8 cartas desafio, que são cartas com 3 questões e que têm um nível de dificuldade um pouquinho maior. Nós temos 4 peões, uma ampulheta para marcar o tempo,
que a equipe tem para responder a pergunta, esse tempo é de aproximadamente 1 minuto, e nós temos também um dado, que é utilizado para definir a ordem de jogada das equipes. Participam do jogo 4 equipes, cada equipe com um representante cada, e nós temos um mediador, que é o professor. Então, aqui a gente tem o tabuleiro. Esse tabuleiro ele foi inspirado no tabuleiro do jogo Quest. As cartinhas com a tarja azul são as cartinhas simples, que tem uma questão apenas, e as cartas com a tarja amarela são as cartas desafio, as cartas que têm um nível de dificuldade um pouquinho maior, e elas têm 3 perguntas, né? Ali vocês podem observar os dados, o dado, os peões e a ampulheta. Então, qual é a dinâmica desse jogo? A gente organiza a turma em, no máximo, 4 equipes, né? A gente pode jogar, né, com jogadores individuais, mas a gente prefere trabalhar com jogadores em equipe para a gente poder ter uma maior participação da turma, né? Pensando na dinâmica da sala de aula em grupos, isso acaba facilitando a dinâmica do trabalho. A gente, então, define a ordem das equipes com o lançamento do dado. A equipe que tirou o maior número é a primeira a jogar e a dinâmica segue em ordem decrescente. As cartas elas são organizadas em 2 pilhas, uma pilha das cartas simples e uma pilha das cartas desafio. Essas cartas são embaralhadas e elas são colocadas sobre a mesa com a face, com as perguntas voltadas para baixo. O mediador, que é o professor, ele vai retirar uma carta da pilha, ele faz a pergunta para a primeira equipe, que, em caso de acerto, avança uma casa e passa a vez para a equipe seguinte. Se a equipe não acertar a pergunta, ela fica no mesmo lugar, né? O peão não se move, e a vez passa para a equipe seguinte, e a dinâmica vai seguindo desta forma até que uma das equipes chegue à 10ª casa do tabuleiro, tá? Ao chegar na 10ª casa, o mediador retira, então, uma carta desafio da pilha, essa carta que tem as 3 perguntas, e aí ele as lê, e a equipe vai ter o tempo de uma ampulheta para responder as 3 perguntas. E ela precisa responder as 3 perguntas de maneira correta. Se ela acerta uma ou 2, não vale, não conta. Ela tem que responder as 3. Se a equipe não souber, a carta volta para a pilha e as demais equipes precisam ficar atentas às respostas dadas, porque aquela carta pode voltar na sua vez de jogar. Então, ele pode aproveitar das respostas que a outra equipe deu, né? Vence o jogo a equipe que conseguir chegar à 10ª casa e consegue responder as 3 perguntas corretamente. Esse jogo, ele ele foi publicado em 2016 na revista da Sociedade Brasileira de Ensino de Biologia, né? Então, lá no artigo a gente detalha todas as regras, o processo de criação, como que ele foi avaliado, como que ele foi validado. Então, fica como dica de leitura para vocês. O próximo jogo que eu trago é o Tapazou, que é um jogo que eu, particularmente, tenho um carinho muito especial por ele, porque eu tive um insight para a criação desse jogo no momento em que eu estava brincando com a minha filha. A minha filha era um pouco menor e ela havia ganho um jogo da Estrela, um jogo comercial chamado Tapa Certo, que é um jogo que tem fichas quadradas e fichas redondas, e essas fichas formam pares, né? Então, você vira uma ficha quadrada e tem que encontrar a figura equivalente dela na mesa, né? E aí, eu, brincando com a minha filha, eu pensei, poxa, isso dá um jogo. Mas fiquei pensando que naquele formato de fichas iguais, a gente acaba que não ia acrescentar muito no conhecimento que o aluno já teria em relação aos conteúdos de ciências e biologia. E aí, então, eu pensei em adaptar, né? A gente teria a ficha redonda com a imagem do animal e a ficha quadrada com 3 características do animal, né? E assim, então, nasceu o Tapazou, que é um jogo que busca tratar de forma lúdica, ilustrativa e dinâmica os conteúdos relacionados à zoologia, né? Então, o kit é composto por 4 varetas em formato de mão. Essas varetas têm uma ventosa, né,
com a qual a gente consegue pegar as fichas redondas, né, que são em número de 40, e nós temos 40 cartas, né, quadradas, que contêm as perguntas, ou melhor, as características do animal, dos animais. Participam do jogo de 2 a 4 jogadores. Tá? O número de jogadores ele vai ficar limitado pelo número de varetas. Caso a gente tenha mais varetas, podem participar mais jogadores. E o professor atua também como um mediador. Aqui a gente tem o kit do jogo, então as cartas quadradas com as características dos animais, as fichas redondas com as fotos dos animais. Vocês podem observar as varetas, né, com a ventosa, que a gente usa para pegar as cartas. E, além disso, o jogo, assim como todos os outros que a gente, enquanto grupo, produz, esse jogo também tem um manual de regras que acompanha o kit, né? Então, como é que é a dinâmica desse jogo? Cada jogador recebe uma vareta em formato de mão. As fichas são espalhadas sobre a mesa com a figura do animal voltada para cima, as fichas redondas, né? As cartas que contêm as características, elas são embaralhadas e colocadas numa pilha com a face contendo as características voltada para baixo. O professor, então, no papel de mediador, ele retira uma carta da pilha e lê as características descritas, sem informar a qual animal elas se referem. E aí os participantes, então, têm que ficar atentos e buscar, no meio daquelas fichas redondas, qual a ficha do animal correspondente àquelas características que o professor está lendo. O jogador não precisa esperar o professor ler as 3 características. Ele pode ser capaz de identificar o animal após a leitura de uma característica apenas. Mas há casos no jogo em que os animais compartilham características. Então, por exemplo, você tem lá os anfíbios, você tem as 3 características, né, como tem para todos os bichos que estão no jogo, e 2 características elas são semelhantes aos 3 anfíbios que a gente tem no jogo. A terceira característica é que é o diferencial. Então, o aluno, de repente, mais apressado, escuta uma característica só e acha que é aquele animal, ele pega, mas pode ser que pegue na sorte e acerte, né? Mas pode ser também que seja um outro anfíbio, e aí ele só descobriria ouvindo as três características. Tá? Mas, enfim, o aluno que consegue pegar a carta correta, ele guarda e ele já tem um ponto. Então, o jogo segue essa dinâmica até que todas as cartas da mesa sejam recolhidas, e aí a gente conta, então, as cartas que foram pegas corretamente, e aí ganha o jogador que fizer mais pontos. Além desses 2 jogos, nós temos mais 4 voltados para a zoologia, né, como eu informei anteriormente. Nós temos o Baralho do Reino Animal, o Desvendando a Árvore da Vida, Mamíferos, e o Desvendando a Árvore da Vida, Invertebrados. O Desvendando a Árvore da Vida, Invertebrados, ele foi publicado ano passado na revista A Bruxa. Então, nós temos esse artigo onde a gente tem também lá relatado o processo de avaliação desse jogo didático enquanto ferramenta para o ensino dessa temática, né, invertebrados. Nós temos o jogo O Mundo dos Poríferos e Cnidários entre Esponjas e Águas Vivas. Esse jogo foi publicado este ano na revista Uniluz, Ensino e Pesquisa, e esse é um jogo em que a gente tem 2 formatos. Nós temos um tabuleiro físico, né, um kit físico desse jogo, mas em função da pandemia e da adoção do ensino remoto emergencial, nós precisamos adaptar esse jogo para um formato virtual. Então, esse jogo ele tem um diferencial em relação aos demais que a gente tem produzido no grupo, que é ter um formato virtual, que é uma coisa que a gente pretende criar também para os demais jogos que a gente tem produzido enquanto grupo de pesquisa. Esses jogos de zoologia, bem como os outros que a gente tem produzido, eles passam
por um processo de validação. Nós, para isso, utilizamos questionários. Nós temos um questionário chamado questionário de usabilidade, no qual os participantes da atividade avaliam as características do jogo, avaliam o layout, avaliam a dinâmica do jogo, avaliam as regras, se elas são claras, se elas são confusas, avaliam também o nível do conteúdo, se o conteúdo do jogo está condizente com aquilo que eles observam em sala de aula, que eles aprendem em sala de aula. E nós temos outros 2 questionários, que é o questionário de verificação do conhecimento prévio. Então, a gente aplica um questionário aos participantes antes deles jogarem, de forma que a gente consiga avaliar o conhecimento prévio desse participante, desse jogador. Depois do jogo, a gente volta com outro questionário, que é o questionário de verificação da aprendizagem. Então, é um questionário que tem perguntas equivalentes ao questionário de avaliação do conhecimento prévio, mas as perguntas não são idênticas, elas são equivalentes. E aí, com base na análise do número de acertos e erros, a gente consegue inferir se o jogo ele atende o objetivo de contribuir para o estudo, para a aquisição do conhecimento daquele tema, daquela área específica que a gente está avaliando. Além disso, a gente tem um desdobramento das atividades de pesquisa do grupo, né, que é a ludoteca itinerante. O que é a ludoteca itinerante? Como a gente tem um acervo de 30 jogos, a gente possibilita o empréstimo desses jogos. Então, a gente oferece a possibilidade de empréstimo aos professores da educação básica, de unidades de ensino, tanto público quanto privada, que os solicitem mediante a assinatura de um termo de responsabilidade e o compromisso de devolução desse material. Além disso, a gente disponibiliza esse acervo aos alunos do curso de licenciatura em Ciências Naturais do Instituto, ao qual eu estou lotado, para a realização de seminários nas disciplinas da graduação ou em atividades de estágio curricular obrigatório. Além disso, essa ludoteca ela é utilizada como uma ferramenta de divulgação científica. Então, frequentemente, nós somos convidados a participarmos de atividades escolares, como exposições, feiras do conhecimento, feiras de ciências, em instituições de ensino da região noroeste do nosso estado, que é a região onde o meu instituto está localizado. E aí, quando a gente visita as escolas e expõe os jogos, a gente convida as pessoas que estão participando das feiras, os alunos, os docentes, os visitantes, a participarem de atividades com os jogos. A gente propõe que eles participem de algumas partidas. E, ao final das partidas, a gente pede que essas pessoas sinalizem para a gente como que elas se sentiram participando das atividades. Então, nós criamos umas fichinhas, né, com uns emojis que indicam que a pessoa adorou, gostou, se foi indiferente a participação, se ela não gostou ou se ela detestou, né, participar daquela atividade. E aí nós fizemos essa avaliação especificamente em 2 escolas lá da região noroeste do estado. Em uma escola municipalizada, no município de Miracema, e numa escola estadual, do município de Santo Antônio de Pádua, que é onde o nosso instituto está localizado. E aí, nessas escolas, nós levamos alguns dos nossos jogos, fizemos a exposição e participaram das atividades 251 pessoas. E aí, como resultado, nós temos que 168 pessoas relataram ter adorado participar das atividades, adoraram jogar, né, brincar com o nosso material. 79 pessoas afirmaram ter gostado da atividade. Então, isso dá um total de 247 das 251 pessoas que participaram. 2 pessoas apenas disseram que para elas foi indiferente a participação e 2 pessoas afirmaram detestar, né? E aí, interessante que
eu estava acompanhando a atividade, e aí eu vi quando duas meninas pegaram o emoji do detestei e colocaram na caixinha que a gente coloca para recolher essas fichinhas, e elas ficaram comentando, né, que não gostaram e tal, e aí eu me aproximei para conversar, e aí perguntei por que elas não gostaram, né, se elas acharam a atividade chata e tal, e elas disseram que não gostaram da atividade porque elas não souberam responder pergunta alguma. E aí eu perguntei a série na qual elas estavam matriculadas, e aí elas falaram que estavam no 4º ano. Eu falei, não, mas aí então está explicado, esse jogo ele foi pensado para o 7º ano e tal. Aí elas entenderam por que elas não sabiam nenhuma das perguntas que lhes foram feitas durante a partida. Então, a gente tem esses 4 resultados aí, né, esses 4 pontinhos fora da curva, vamos dizer assim, mas os jogos, no geral, foram muito bem avaliados pelo público que participou das atividades. E aí a gente tem algumas considerações, né? A boa aceitação desses jogos que foram expostos, eles destacam a importância da divulgação científica e do estímulo ao uso do lúdico no processo de formação escolar. É muito interessante essa questão da divulgação, porque nessas cidades onde a gente fez a exposição dos jogos, as feiras de ciências são eventos que mobilizam as cidades. E aí é muito comum os professores de outras escolas levarem os seus alunos para participar das feiras realizadas nas escolas próximas. E aí é interessante, então, que o trabalho tem um alcance maior. A gente consegue contatos, né? Consegue expor material para um público muito maior, e os professores passam a conhecer esse tipo de material. Eles passam a ver que é possível ter uma ferramenta diferenciada para abordar um determinado assunto que, por vezes, tem um nível de dificuldade grande, né? Então, o caminho traçado até aqui mostra a importância desse tipo de atividade. Além da produção do jogo didático como uma ferramenta, né, diferenciada, a divulgação desse material por meio da ludoteca itinerante. Então, a importância dessa atividade não está restrita apenas à divulgação do trabalho que a gente desenvolve enquanto grupo, mas principalmente na questão da popularização da utilização do lúdico aplicado à educação, sobretudo no ensino de ciências e biologia. Esse é um ganho interessante também desse tipo de atividade que a gente vem desenvolvendo. E é isso. Eu deixo aqui para vocês o meu contato, o meu e-mail, então vocês fiquem bastante à vontade para fazerem contato, para a gente conversar, para a gente trocar ideia, para, quem sabe, formarmos parcerias. E deixo também o endereço da coleção do grupo de pesquisa no repositório institucional da universidade. Lá vocês encontrarão esses artigos que a gente apresentou aqui, bem como outros trabalhos, alguns outros trabalhos, algumas outras ferramentas que a gente tem desenvolvido, como, por exemplo, paródias musicais para o uso em aulas de zoologia também. Então, vocês estão convidados a conhecer esse nosso acervo e a terem contato com esse material que a gente tem produzido ao longo desses anos. Bom, então eu me coloco à disposição para a gente conversar, para a gente trocar, para a gente aprender, para a gente crescer junto. Tá bom? Muito obrigado, gente. Um abraço e até a próxima.